Pode deixar. Será? Bom dia, família. Muito grato a Deus por poder estar aqui hoje com vocês, poder pregar. E eu estava pensando em algo interessante, né? Sabe, ontem eu estava pensando no meu computador, isso é importante. Eu não faço isso todas as vezes, então por isso que eu estou lembrando. Mas ontem, eu tava pensando em tudo que aconteceu com o meu computador, né? Aquele momento que ele tinha quebrado, né? Aí, basicamente, como eu tive que, literalmente, ir lá e tentar ver o que tinha acontecido dentro dele, tirar a fonte antiga, ter que comprar uma nova, colocar a fonte nova, passar toda a fiação de novo, conectar os cabos, ver coisas que não estavam nem conectadas antes, na real, e arrumar ele, limpar e poder colocar ele para funcionar. Então, eu percebi que, tipo, para fazer ele funcionar, eu fui obrigado a fazer algo que foi tirar aquela fonte antiga que estava quebrada e colocar uma nova. E agora ele funciona, ele está vivo novamente. Eu estou muito grato a Deus. Nossa, não sabe como grato eu estou. Peguei todas as minhas anotações lá já. Para fazer a pregação foi tão fácil, porque já tinha minhas pesquisas organizadas, as minhas anotações. Eu estava muito grato a Deus. Né? Mas eu estava pensando, e se eu fosse aplicar isso na minha vida, né? A gente vive basicamente numa sociedade que valoriza, acima de tudo, a liberdade. Não é verdade? Eu lembro que no Brasil a gente fala liberdade de expressão, depois da ditadura militar. Né? Depois, até mesmo com os ativistas fazendo as passeatas por liberdade de expressão do LGBTQ. Né? E tudo isso, todo mundo querendo essa tal liberdade que foi prometida para eles. Liberdade de poder fazer o que eu quiser. Né? Para ter a opção de fazer ou não o que eu quiser. Hoje a gente recebe conselhos de pessoas que vêm pra gente falando, sigam o seu coração. Não é verdade? Eu lembro de quando eu tava para vir para cá, eu tava pedindo conselho pro meu pai, né? E eu não falei para ele que era para me tornar um missionário, para vir para a África, abrir mão de tudo. Eu falei assim, eu falei, pai, tem uma decisão difícil para tomar. E eu queria saber o que você faz quando você tá sentindo assim, né? Ele falou, siga o seu coração. Na hora que eu vi isso, eu falei, é melhor não. Mas realmente, as pessoas falam, faça o que você quiser. Siga o seu coração. Você é o dono da sua vida. Ou então essa é muito famosa no Brasil, meu corpo, minhas regras. Né? E realmente a gente vive com essas regras assim na nossa cabeça de que eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu preciso proteger a minha liberdade. Qualquer coisa que ataque essa minha liberdade, essa minha independência, eu preciso atacar de volta. Mas sabe o que é interessante? Até mesmo as pessoas que perseguem a nossa igreja falam algo que eu falava quando eu era criança. Eu falava que eu era controlado pela escola. Da mesma forma, as pessoas que perseguem a igreja falam, olha, você vai sofrer um brainwash, que é a lavagem cerebral. E eu acredito que a minha mente precisava de uma boa lavagem, de tantos pensamentos negativos, ruins, impuros que passavam por ela. Né? Mas realmente, na escola eu lembro de reclamar com meus pais. Vocês não entendem. Claro que eles entendiam. Já passaram pela escola também. Falando para eles que eles não entendiam, porque eu era forçado a estudar. Eu era forçado a fazer os trabalhos da escola. A passar o dia assistindo aula por aula. Você não entende quão entediante é esse meu professor de geografia. E eu falava de quão realmente eu era forçado a estar lá, dia após dia. E ai de mim, daí. Né? Mas da mesma forma, agora quando cresci, né, eu entendi qual era o ponto disso. Era para que eu pudesse aprender ao máximo e estar capacitado para poder aprender e me especializar em algo específico. Se eu não tivesse sido forçado a fazer essas coisas, eu não teria princípios básicos da programação, por exemplo. Eu não teria o básico de matemática, de português, de história e todas essas outras coisas que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então aquele forçado foi para que eu pudesse, com o meu computador, começar a funcionar também. Ser realmente um cidadão útil para a sociedade. Agora, então eu tive que ser controlado para poder chegar no nível de aprender e me formar, certo? Mas acredito que hoje todo mundo aqui entende isso. Não é que a gente precisava ser forçado na escola, né, obrigado e ser controlado pela escola, ou então pelos nossos pais para poder se tornar quem a gente é hoje. Agora, eu acredito que todos nós somos gratos pelas correções que a gente recebeu dos nossos pais. Né? Pela faculdade, então pelo professor que deu uma nota ruim, que forçou você a estudar mais. Mesmo que você não gostou na hora. Né? As coisas que você foi obrigado a fazer.
para poder chegar no seu próprio sonho. Quando eu era criança, eu tinha um sonho. Eu tinha sonho de poder fazer, construir coisas, inventar, ser um inventor. Eu lembro, desde pequeno, eu sonhava com isso. Isso é exército. Eu pensava, se eu não for um militar, eu tenho que ser um inventor. E graças a Deus eu pude realmente realizar esse meu sonho. Poder inventar programas e aplicativos, essas coisas. Mas para poder chegar nesse sonho, eu tinha que fazer várias coisas que me obrigaram a fazer para poder chegar lá. Tive que passar por essas coisas. Agora, nós temos um sonho também como discípulos. Certo? Que é chegar aos céus um dia. Agora, adivinha o que vai acontecer com você em ordem para você chegar nesse seu sonho? Você vai ser controlado. Você vai sofrer sim, mas você vai ser controlado. Você vai ter aquela brainwash. Você vai precisar passar por isso. Ser forçado a fazer coisas que você não quer. O nome disso é negar a si mesmo. Né? Não é uma novidade. É interessante, porque a gente vem e fica tão surpreso quando a gente tem que negar a nós mesmos. Mas isso foi falado desde o começo. Você provavelmente já sabia da escritura antes mesmo de se tornar um discípulo. Negar-se, mas aí quando você é chamado a se negar, o que acontece? E as paredes defensivas se levantam assim. Eu preciso proteger minha independência. Fazer que nem os brasileiros, independência ou morte. Quando a gente precisa entender que a independência é a morte. Sabe, eu acredito que hoje todos nós teremos isso. Sobre a Bíblia também, sobre o cristianismo. Pergunta a você mesmo, você se sentiu controlado? Sim. Pela Bíblia, como discípulo, como cristão? Você sentiu como se a Bíblia estivesse controlando você? Então as pessoas à sua volta estivessem controlando as suas ações. O que você pode ou não pode fazer. Ou quando você deve fazer algo. Eu já me senti assim muitas e muitas vezes. Mas vamos abrir isso. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Vamos lá para o Novo Testamento. 2 Coríntios. Bom dia. 2 Coríntios, capítulo 5. Novo Testamento, logo depois de 1 Coríntios. Capítulo 5, a gente vai ler no versículo 14. Aqui é Paulo falando, né? E ele expõe algo interessante aqui, né? Quem te lê geralmente nos encoraja. Mas olha que interessante, vamos tentar dar uma estudada para tentar entender mais a fundo o que ele está falando aqui em 2 Coríntios 14. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, fala assim: Pois o amor de Cristo Jesus nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Agora, ele fala que o que o amor de Cristo ele faz com ele? Fala que o constrange. Agora, eu fiquei pensando, nossa, é incrível a escritura, né? Mas o que significa estar constrangido? Qual que é o significado disso, de me constranger? Eu pensei sempre sobre vergonha, né? Como se me envergonhasse a um ponto de eu sentir vergonha de mim mesmo por não estar fazendo algo, por não ter tido feito algo. Mas aí eu fui tentar estudar um pouco mais, entender a escritura, para entender um pouco melhor. No grego, essa palavra tem um significado interessante, a palavra sineco, que significa segurar firme, pressionar ou dominar. Literalmente controlar. Ele fala que o amor de Jesus Cristo o controla. Agora, por quê? Ele fala que é porque eu entendo que Jesus Cristo, já que ele morreu por todos, logo, como a gente morreu com ele, todos morreram. Significa que a minha vida não é mais a minha vida. E a sua vida não é mais a sua vida. Então ele fala que o amor de Cristo me controla. Ele era controlado, realmente. Eu entendo que o evangelho não é algo que seguimos quando queremos, mas algo que vai sim nos controlar. E isso é normal, desde o começo do primeiro século. Os discípulos também eram controlados. Desde o ano 0 até hoje, o evangelho sempre moldou, direcionou e até mesmo prendeu os que escolheram seguir a ele. O primeiro ponto da pregação de hoje, o título da pregação de hoje, né? Controlados pela cruz. Vamos lá para Marcos, capítulo 16, nosso último capítulo do livro de Marcos. Vamos tentar dar uma estudada um pouco aqui. Aqui é quando Jesus Cristo, né? Logo depois da morte e sepultamento dele, aqui a gente tem a ressurreição de Cristo. Em Marcos capítulo 16. A gente vai ler do versículo 14 ao versículo 16 aqui. E tentar entender um pouco mais. Agora, para dar um pouco de contexto,
Aqui no começo, Jesus Cristo ele ressuscita, e aí depois de ter ressuscitado, ele vai e começa a encontrar com os discípulos. Mas muitos deles nem ao menos acreditam que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Era Cristo ressurreto. E ainda pedem para colocar na mão dele, para ver se era realmente ia ser crucificado, se era Jesus Cristo. E aqui no versículo 14 a gente vê Jesus Cristo discipulando eles por conta disso. Por conta da incredulidade deles. Olha isso, versículo 14. Fala assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que os tinha visto, depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho para todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha, sabe o que é incrível da Escritura? Jesus ele tinha acabado de discipular as pessoas por não terem acreditado em Jesus Cristo, certo? Por não ter acreditado que ele tinha realmente ressuscitado. Ele vai para eles, discípulos, e eles falam: olha, vocês não acreditam que eu tinha ressuscitado. Ele vai e começa a dar realmente a grande comissão que a gente vê já em Mateus 28, 18 ao 20. E ele fala para eles: vão para o mundo todo e preguem o evangelho. Sabe, eu acredito que eu e você, a gente conhece a escritura, né? Que é uma escritura bem famosa, fala do ID. Né? Vão e preguem o evangelho, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo e que ordenei até o fim dos tempos, e estarei com vocês até o fim dos tempos. É uma escritura que a gente conhece, já ouviu muitas vezes. Né? Em pregações, em cultos, em stories e posts no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. É muito famosa. Agora, eu parei para pensar um pouco mais sobre o que ela significava. Algo me chamou a atenção. Ele fala que Jesus ele não perguntou aos seus discípulos que iriam pregar. Ele envia eles. Ele pergunta: olha, quem aqui quer ir pregar para todo mundo? Ele não faz essa pergunta para ele, não dá essa opção, se você quer ou não pregar. Ele fala: vão e pregam. É uma ordem. O que ele está fazendo? Controlando eles. O primeiro ponto, a cruz controla a nossa missão. A cruz controla a nossa missão. Eu acredito que o controle é visto como algo ruim na sociedade. Né? E quando algo vai contra essa nossa independência, a gente fica com medo, né, desse controle. Com medo de tomar nossas próprias decisões. De fazer o que eu quero, como eu quero e quando eu quero. Mas os discípulos, homens crescidos, seguindo a Jesus Cristo, foram controlados por ele. Depois de citar, ele vai lá e manda eles fazerem isso. Vão e pregam a palavra de Deus. E eu acredito que eu e você conhecemos a Escritura. Né? A missão não é opcional. Se estamos perto de Cristo, vamos ser forçados e constrangidos pela cruz para pregar. E se o Evangelho não te controla, talvez você não tenha entendido o Evangelho ainda. Se ele não controla suas ações, o que você faz, o que você pensa, quem você é, então tem algo sobre o Evangelho que você não tem entendido. O Evangelho realmente é um controle. Quando você decide se tornar um cristão, se tornar um discípulo de Jesus Cristo, o que você está decidindo com isso é: eu não quero mais controlar a minha vida. E Jesus Cristo ele vai guiar. A sua missão muda. A sua missão não é mais fazer dinheiro, ficar rico, ou então se formar na faculdade, então ganhar bastante dinheiro para dar para sua família, ou até mesmo para dar para os pobres. Não é mais sobre isso. É sobre seguir a Jesus Cristo. É fazer o que ele quiser que você faça. Mas sabe o que é ainda mais incrível? É que quando isso tudo acontece, os discípulos eles respondem obedecendo na mesma hora. Sabe? Quando estamos na faculdade, nós estamos lá na faculdade, na UEM, e é incrível, porque a gente chama os irmãos a compartilhar a fé com a gente. Né? E fala: vamos compartilhar a fé juntos, vamos lá chamar o pessoal e tudo mais. E algo que me ajuda muito, me inspira muito, é quando eles respondem sem pensar duas vezes: vamos. Porque eles entendem a missão. E ainda mais incrível quando você vê eles fazendo sem nem mesmo se sentir chamado. Eu lembro de estar sentado, acho que umas 8h30 da manhã, um período assim. A gente estava lá na mesa, do lado do Garfo e Faca, no restaurante lá no UEM. E tava o Zeferino, o Damião, o Zé, o Mussa, a Samara, o Bruno, a gente estava sentado lá. E aí vem um menino que tinha estudado a Bíblia ano passado com a gente. A gente cumprimenta ele, fala: oi, tudo bem, não sei o quê. Aí ele tá saindo, aí quando ele tá para sair, o Zeferino para ele.
E vai lá e fala, opa, tudo bem, mano? Na boa, e vai lá e cumprimenta ele. Fala, legal, o que você vai estudar a Bíblia? Tipo, corta direto pro assunto. Eu falei, nossa. Aí ainda falei, eu cutuquei o músico, falei, olha isso, menino, olha ele. Mas dá muito orgulho poder ver que as pessoas entendem que não é mais sobre eles. Não é mais sobre o que eu quero fazer, é sobre o que eu preciso fazer. Ele entende que realmente, se ele não falasse nada, ele não vai assumir, ah não, os irmãos vão falar com ele, vou convidar ele para estudar a Bíblia. Ele vai lá e tomou a posição de entender que essa é a minha missão. E eu tenho que fazer algo sobre isso. Quando vai lá, o Zé vai lá e chama, Damião, vamos compartilhar a fé juntos. Não, bora e vão lá compartilhar a fé juntos. Porque não é mais eles que guiam a própria vida, mas Deus que guia a própria vida deles. Sim, são controlados. Eu sou controlado, você é controlado tanto quanto. Mas sabe por quê? Porque eu acredito que eles entendem o evangelho, eles são controlados. Agora, não por mim, porque eu também sou controlado. Porque, pensa bem, você acha que todo dia eu acordo e penso, nossa, vou fazer uma pregação. Vou ir compartilhar minha fé. Vou ter meu tempo com Deus, vou orar, ler a Bíblia, fazer minhas anotações, estar mais próximo de Deus. Não é todo dia que eu acordo nesse mood de querer fazer essas coisas. Eu acordo preguiçoso, com sono, tanto quanto você, com remela no olho também. Pensando, nossa, vou ter que ler a Bíblia hoje. Vou ter que ir lá pegar minha Bíblia, vou ter que ler, vou ter que colocar em joelho, orar a Deus, escrever meus sentimentos, emoções que eu aprendi sobre a palavra de Deus. Tem dias que eu tenho que literalmente, fisicamente rolar da cama, até cair no chão para poder me acordar e pegar a Bíblia e orar. Todo mundo é assim, são seres humanos comuns, né? Ninguém é um super cristão, um super discípulo. A gente tem essa visão desses pastores perfeitos que não tem pecado, é mentira. Não existe isso. Mas da mesma forma, eu e você, a gente precisa entender que a gente está sendo controlado realmente. Agora, olha o que é interessante. Vamos para João capítulo 8. Porque muitas vezes a gente pode pensar, nossa, eu estou sendo controlado, né? E é algo ruim. E eu não quero ser controlado. Bom, eu tenho más notícias. Você já está sendo controlado. João capítulo 8, versículo 31. A gente vai ver aqui que há uma verdade que é difícil de engolir. A verdade é que eu e você, por mais que a gente não queira, a gente já está sendo controlado de alguma maneira. Olha isso, João 8,31 fala assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Incrível, né? Ele vai lá e chega, olha, vocês aí, os judeus, creram em mim, que legal, vocês precisam permanecer firmes, ser meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade vai libertar vocês. Quem que precisa ser liberto? Todo mundo, certo? Mas é alguém que está preso. Então, se você está preso, quer dizer que você está sendo controlado. Você está sendo literalmente controlado até mesmo o espaço. O que você faz quando você faz. É isso que uma prisão é. Você não tem essa liberdade é tomada de você. Então quer dizer que sim, você está sendo controlado. Ou você vai ser controlado por Deus ou por Satanás. Olha, a gente continua lendo aqui. Vamos ver como os judeus responderam isso. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você diz que seremos livres? Jesus respondeu: livres é a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Agora você decide. Quem vai ser o seu mestre? Quem vai te controlar? Quem vai controlar a sua missão? Vai ser a cruz de Cristo ou vai ser o seu pecado? Ser Satanás. Por mais difícil que seja aceitar isso, essa é a verdade. Para mim foi difícil aceitar. Né? Porque como eles também, eu acreditava que eu estava sendo livre para poder fazer o que eu quisesse. Eu acreditava que isso era liberdade. Né? Poder fazer, mentir quando eu quisesse, poder falar com as pessoas, poder dormir até mais tarde, não ler minha Bíblia, poder viver a minha vida do jeito que eu queria. Né? Poder ter o meu livre-arbítrio. O problema é que essa minha liberdade me levou cada vez mais a estar mais preso pelo meu próprio pecado. Cada vez mais fica mais difícil de tomar decisão para estar mais próximo de Deus. Vamos lá para Jeremias, capítulo 20. Vamos para o Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Eu sou muito grato que
Para mim poder viver uma vida justa e íntegra com Deus, a realidade é que a gente sempre pensa, né? Ainda mais quando pensa em se ensinar isso, tudo que você precisa é de Deus. E isso parcialmente é verdade. Você precisa realmente de Deus. Ele é o seu principal, quem vai te guiar e te levar até onde você precisa estar. Mas a realidade é que você também precisa de algo a mais, pessoas. Eu sou grato a Deus que eu moro aqui numa república, né? Que seria com outros irmãos. Então, por que isso? Porque eles podem falar, olha, vamos lá compartilhar a fé juntos. O que você aprendeu no seu tempo com Deus? O que você está fazendo aqui? E eles me ajudam a poder viver uma vida com Cristo. Porque naturalmente não é o que eu vou fazer. Se eles estão falando para mim fazer, é provavelmente porque eu não estou fazendo. Mas olha isso aqui, Jeremias. Era só ele e Deus. O único justo em Judá. Vamos ver como que ele respondia a isso. Jeremias, capítulo 20, versículo 7, fala assim: Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu, e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Era assim que Jeremias, conhecido como profeta chorão, estava se sentindo. Agora vamos ver por que ele estava sentindo dessa forma. Olha o versículo 8. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. Como você se sente quando você não prega a palavra? Quando você não compartilha a sua fé? Quando você diz não, quando alguém te chama para compartilhar a fé? Como você se sente? Como você responde isso? Eu falo, vamos compartilhar a fé? Não, eu tô cansado agora. Não, eu tenho que fazer isso, isso, outro. Quando você se sente? Aqui, Jeremias, o profeta chorão, ele passou 40 anos. Não foi um mês, 2 meses, 1 ano como discípulo, 7 anos como discípulo, 11. Ele passou 40 anos vivendo uma vida justa, pregando para o povo de Israel, falando para eles sobre destruição e calamidade que viria sobre eles se eles não se arrependessem. E adivinha quantos se converteram? 0. 0 pessoas pararam para poder pensar que elas estavam vivendo uma vida errada. E aí ele chega num dia, aqui no capítulo 20, onde ele para e fala, olha, eu já estou cansado de tudo isso, Deus. Você me enganou. E eu me sinto enganado. Agora eu sou humilhado nas ruas, as pessoas realmente zombam de mim, porque eu vou toda hora que eu abro minha boca para falar sobre isso. Mas quando eu tento, quando eu digo para mim mesmo, não mais vou pregar a palavra, não vou mais mencionar no nome de Jesus Cristo, é como se tivesse um fogo dentro de mim e já não posso mais contê-lo. É assim que você se sente hoje? Como se você estivesse contendo um fogo dentro de você? E se você não pregar a palavra de Deus, você vai queimar? Jeremias, ele sente como se ele não tivesse escolha. Quer falar sobre ser controlado? E Jeremias era controlado. E acredito que por ser controlado, ou porque ele pregou durante esses 40 anos afinco, sem desistir. Ele não tinha um discipulador para falar para ele, vamos compartilhar a fé juntos. Não tinha um irmão ou uma irmã do lado dele para encorajar ele a dar mais. Ele estava sozinho na missão. Diferente de mim e de você, que tem pessoas à nossa volta. Agora, eu sei que é difícil acreditar nisso, porque muitos de nós vêm de igrejas religiosas, onde você entra e sai, ninguém vai lá para ver como está a sua vida. Ninguém pergunta como foi essa semana. O que você está lutando, o que está acontecendo dentro do seu coração. Então, quando alguém vai e pergunta para você, de tão estranho que é, você vê isso como controle. E é realmente isso. Jeremias estava sozinho. Eu imagino o que Jeremias não daria para poder ter um irmão na fé, batalhando lado a lado com ele. Ele pregou esses 40 anos na fé e na esperança que alguém se arrependeria. Na esperança de que pelo menos uma pessoa iria se converter. A Bíblia fala que o que a gente vive hoje são que profetas e reis sonharam e não podem viver. A gente tem um acesso à Bíblia. A gente pode falar o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, abertamente, sem o medo de ser crucificado nas praças. Eu já fui ridicularizado aqui e ali, pessoas já postaram coisas sobre mim, homens já me ameaçaram por ter apontado o pecado no coração deles. Mas isso é muito pouco comparado ao que eles passaram.
Olha lá para 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios, capítulo 9, a gente vai ver aqui Paulo, mais uma vez. No versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Diz assim: Contudo, quando prego o evangelho, não posso mergulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo ele entendia algo muito interessante. Ele não fala apenas que ele tinha necessidade de pregar, que ele era forçado a pregar, mas ele entendia a consequência de não pregar. Ele entendia a consequência de não pregar o evangelho e falava: ai de mim se não pregar o evangelho. Você entende o que pode acontecer com a sua vida se você realmente negar a seguir a missão que Jesus Cristo te deu? Negar esse controle? Pode acontecer comigo e com você que se eu negar, viver como discípulo, a aceitar esse controle sobre a minha vida, é que eu vou cair em outro controle. Sabe, Paulo ele não via a pregação como opção, mas como obrigação. A palavra grega para imposta é a palavra ananke, que significa necessidade, algo inevitável. Quer dizer que não tinha nem mesmo como evitar mais. Você já viu alguém passando na sua frente? Você pensou, preciso compartilhar minha fé com essa pessoa? E aí você começa a batalhar dentro de você mesmo. Nossa, será que eu vou compartilhar? Não vou compartilhar, vou compartilhar, não vou compartilhar, vou compartilhar, não vou compartilhar. Aí você levanta e vai lá e fala com a pessoa. Agora, já parou para pensar, por que você está batalhando tanto com isso? Contra quem você está batalhando? O Espírito Santo ele vai te convencer realmente de todo o seu pecado. Você batalhar contra isso, é você batalhando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo tentando dizer, vai lá, compartilha com aquela pessoa. Você, não posso compartilhar com essa pessoa. Aí vai lá, compartilha com ela. Precisa você, não, mas eu tô ocupado agora, tô cansado. Não, mas compartilha, mas o que ela vai pensar de mim? E aí você vai lá e toma a decisão de ir compartilhar. E aí você não morreu até hoje. Né? Essa é a realidade. A gente fica com aquele medo dentro da gente de ser aberto, talvez. De falar sobre o meu pecado. Nossa, mas se eu confessar o meu pecado, eles vão me matar, vão parar de me amar, vão perder minhas amizades, meus amigos, vão perder tudo isso. Aí você confessa, aí esse explorador vai lá, te discipula e te ajuda. Ah, nossa, era tudo isso? Ninguém apontou uma arma na minha cabeça? Nossa, eu não recebi chicoteadas. Que loucura! A gente é com medo de tantas coisas, mas é porque elas nos prendem nessa nossa zona de conforto. E eu acredito, ele não pregava porque ele queria, mas porque ele era forçado pelo evangelho. E não deveria ser diferente para nós. Vamos lá para Marcos 16, novamente. Vamos ver Marcos 16, o versículo 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. A gente vai ver aqui um pouco mais de Jesus Cristo. Marcos 16, 16. Diz assim: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Segundo ponto, a cruz controla nossas escolhas. A cruz controla nossas escolhas. O evangelho ele exige uma decisão e compromisso. Muitos querem Jesus como Salvador, essa salvação que ele promete, mas não querem ele como Senhor. O Senhor ele vai controlar suas escolhas, o que você faz ou deixa de fazer. Agora o Salvador ele pode apenas te dar uma ajuda, né? Que nem um policial, por exemplo, ou um bombeiro que realmente te salva de um prédio em fogo. Ele não vai controlar o que você faz ou não depois na sua vida. Agora um Senhor, por isso Jesus Cristo não é apenas o seu Salvador, mas o seu Senhor também. Uma necessidade de entender que ele tem controle sobre a gente. Sabe, eu penso dos times missionários do primeiro século. Como Paulo direcionava e treinava os homens e mulheres que estavam no cuidado dele. Muitos poderiam reclamar de ter que abrir mão de tudo. Mas ao invés disso, eles foram e pregaram. Imagina isso. Fala de pessoas que eram tão influentes na sociedade. E como elas teriam que abrir mão de tudo para poder seguir a Jesus Cristo. E Paulo lá direcionando elas. Timóteo, por exemplo, a mãe dele era rica. E o pai dele era grego. Eles tinham o melhor de dois mundos. E aí ele fala, olha, você vai ser circuncisado, mesmo que isso não vai te ajudar a chegar nos céus. E também você vai precisar vir comigo em viagens missionárias.
Aliás, você não tem salário, não tem casa onde morar, e também não posso prometer nada disso. Vai provavelmente passar fome, ser perseguido, talvez você morra no caminho. Foi essa promessa que ele fez para esse homem rico. Então, sim, a cruz controla nossas escolhas, a nossa vida também. Jesus, ele realmente coloca um divisor de águas aqui, na escritura em Marcos 16:16. Ele apaga a ideia de qualquer meio termo. Ou cremos e somos batizados e seguimos, ou a gente rejeita e nos afastamos. Algo que você talvez não queira admitir, que eu não queria admitir, é que escolher Cristo significa abrir mão de outras opções. Lucas capítulo 9, versículo 23 fala: negue a si mesmo diariamente e tome sua cruz. Tome sua cruz diariamente. Agora, a palavra grega para negar é apernomai, que significa renunciar totalmente, rejeitar completamente. Seguir a Cristo literalmente seria rejeitar completamente suas próprias vontades. Agora você se pergunta, o porquê você se sente controlado? Ou por que é tão difícil? Porque você não está vivendo para você mesmo, ou você mesma. Porque a gente vai contra nossas próprias vontades, o que seria natural para mim e para você. Quer saber o que é natural para mim? Natural para mim seria mentir. Para eu poder me livrar de alguma situação. O natural para mim é ser impuro, ter pensamentos impuros. Natural para mim é cobiça, imoralidade. É esconder o meu pecado, não confessar ele. Natural para mim é dormir até mais tarde, eu nem abrir minha Bíblia. Natural para mim é não estar aqui na frente falando com vocês. Esse é o natural para mim. Agora, se eu escolher ser controlado, não ser controlado pela Bíblia, pela palavra de Deus, pela cruz, Cristo, onde estarei minha vida agora? Era natural para mim acordar de manhã e fumar maconha e meu cigarro antes de ir para a escola. Isso era natural. Era algo normal. Algo que eu achava até mesmo legal. Era isso que eu estava fazendo com a minha liberdade. Quanto mais liberto eu estava, mais preso pelo pecado eu estava. Sabe, em Marcos capítulo 10, um pouco antes, ele queria que Jesus, ou vem o jovem rico, né? E ele queria ter Jesus e suas riquezas ao mesmo tempo. Mas Jesus literalmente fala para ele para vender tudo. Você não pode ter a mim e as suas riquezas. Enquanto isso, eu e você estamos sendo chamados a abrir mão do nosso descanso para estar num culto de quarta-feira. E já é extremamente difícil. Abrir mão de dormir um pouco mais para ter o nosso tempo com Deus. Abrir mão de talvez de um almoço familiar para poder estar com os discípulos. E é tão difícil. Aqui, infelizmente, o jovem rico foi colocado na frente dele uma decisão, uma escolha. Falar, olha, ou você abre mão de tudo e você tem a mim, ou você se segura em tudo e você me perde. Infelizmente, ele perdeu a salvação. E é a nossa escolha, a minha escolha hoje. Ou abro mão de tudo. Realmente, literalmente, abrir mão de tudo. Como eu não tenho nada, não possuo nada para poder viver para Cristo. E eu consigo ganhar a Cristo, ou eu perco a Cristo e tenho tudo que o mundo pode oferecer. Sabe, eu acredito que quem quer ter Jesus sem abrir mão de nada, nunca terá Jesus de verdade. Era isso que eu queria. Eu ia para a igreja, eu queria ter um relacionamento com Jesus. Mesmo que minha vida era terrível. Era literalmente a vida mais hipócrita. De verdade, eu era um ser tão pecaminoso. Ainda tenho muitos pecados, tentações, que eu luto diariamente, mas eu era realmente, nossa, quando eu olho me dá vergonha de pensar em quem eu era. Mas isso não quer dizer que eu não queria ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. Eu realmente queria. Eu estava dando o meu melhor, estava tentando o máximo possível. Para poder estar lá com Cristo, eu tentava ler a Bíblia mais, tentava orar mais, tentava fazer todas essas coisas. Mas infelizmente eu não conseguia. Até que um dia alguém veio, me parou. Eu estava sentado no chão do metrô. Me convidou para estudar a Bíblia. Adivinha qual foi a minha primeira resposta quando esse controle foi imposto na minha vida? Perguntando se eu queria viver como discípulo. Foi não. Eu já estava acostumado com aquela minha prisão. Tem um missionário, o nome dele é Jim Elliot, que ele fala, não é tolo aquele que abre mão de que não pode reter para guardar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter
para ganhar o que não pode perder. Agora, o que você não pode reter? Tudo isso aqui na Terra. Então você não seria tolo de abrir mão de tudo isso aqui para poder ganhar algo que você não vai poder perder. Eu realmente acredito. Porque realmente a gente estuda a Bíblia com as pessoas, né? A gente chama elas, tem que estar disposta a abrir mão de tudo. Isso não é algo teórico. Isso não é algo figurativo, não é uma figura de linguagem. Se você for chamado hoje para abrir mão de tudo, para implantar a igreja na Angola, em Cabo Verde, olha, você tem que abrir mão de tudo. Deixar sua família para trás. Deixar seu emprego, sua faculdade, para poder dar esperança para um povo. Um povo que você não conhece, não tem nada a ver com eles, não tem a sua cultura, não tem seus familiares lá, não tem ninguém lá. Você vai estar lá com pessoas que você nunca viu na sua vida. Qual seria a sua resposta? O abrir mão de tudo não é figurativo, é realmente algo físico, que você vai ser chamado a fazer um dia. Deus ele vai chamar, através da sua caminhada cristã, dia após dia, a abrir mão de algo. Para realmente se esvaziar mais de você, para poder se encher mais de Cristo. Para realmente ver Cristo crescendo para você ainda mais de mim. Você se sente preso por ter que dizer não para certas coisas? Você acha que seguir a cruz limita a sua vida? Na verdade, ser controlado pela cruz não é perder a liberdade, é ganhar a verdadeira liberdade, a vida eterna. Terceiro ponto. A cruz controla a nossa fé. Marcos 16, vai ler o versículo 17 ao 20. A cruz controla a nossa fé. Marcos 16, versículo 17 ao versículo 20. Diz assim: Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Hoje, como esses discípulos aqui, fala que depois de tudo isso, eles viram Jesus Cristo subindo aos céus. E aí ele sobe aos céus, ele se assenta à direita do trono de Deus. Ele fala que depois disso, eles não param e começam a chorar porque perderam o mestre, mas eles vão e começam a pregar em todos os lugares. E fala que Jesus Cristo confirmava, o Senhor confirmava eles com os sinais que eram sendo feitos. Eles não tinham controle sobre sua própria jornada, mas confiavam em Deus, que Ele ainda faria todos esses milagres e sinais para dar fé. Agora, quais são nossos sinais miraculosos? Qual o sinal miraculoso você vai fazer para que as pessoas creiam? Quando você for pregar a palavra de Deus para elas. Eu acredito que, diferentemente daquela época, você não precisa citar alguém dos mortos. Mas a sua própria vida pode ser um sinal miraculoso para que ela possa crer. Sabe o que me ajudou a crer que era possível? Quando eu sentei junto com alguém que tinha a mesma vida que eu tinha, mas com a vida completamente mudada. Eu vi a vida dele e falei, nossa, então é possível sair dessa vida? Não é algo que eu só vejo na Bíblia como algo que eles fizeram no primeiro século, mas eu também posso fazer. E isso foi o sinal miraculoso que foi necessário para mim, para que eu mudasse a minha vida. Eu tentei durante anos e anos mudar a minha vida com minhas próprias forças. E nada disso funcionou. Eu acredito que mudar por si mesmo era impossível. Mas com Deus você mudou, e quando as pessoas virem a sua vida e como ela mudou, isso é um sinal que Deus existe e que a Bíblia realmente funciona. Uma frase famosa de um desconhecido fala: o problema não é que o Evangelho exige demais de nós, mas que exigimos demais da nossa própria liberdade. Eu acredito que a gente olha para essa própria liberdade achando que vai dar o melhor para a gente. A gente fica nessa expectativa que essa nossa liberdade de fazer, do ir, vir, fazer o que eu quiser, vai dar realmente dar esses resultados que a gente espera. Mas a realidade é que isso não acontece. Não é que o Evangelho ele exige mais da gente. Ele exige o tanto que ele exige porque o que ele vai dar em retorno para você. Agora, a sua liberdade, você está exigindo demais dela. Ela não vai te dar o que você pensa que ela vai te dar. Eu tinha minha liberdade antes. Eu nunca me senti tão sozinho, tão perdido, tão triste. Cada dia era uma depressão diferente, porque algo aconteceu. Eu não podia ser aberto com ninguém, não tinha ajuda de ninguém. Não tinha ninguém com quem eu pudesse falar meus pecados ou falar o que estava acontecendo na minha vida. Eu sabia que aquela pessoa não ia me ajudar. Eu me sentia como no fundo do poço.
Ainda mais como homem, eu achava que ser aberto sobre isso não era nenhuma das opções lá. Eu preciso ser forte. Uma frase diz, né? O homem não chora. Enquanto tudo que eu fazia de noite sozinho era chorar. Agora se pergunte realmente. Você quer tanto assim essa liberdade? Essa falsa liberdade? Olha isso, vamos lá para Números 14. Números capítulo 14, aqui é Moisés no deserto com eles. Números capítulo 14. O título dessa parte é Revolta do Povo. Acredito que eles não estavam muito felizes. Um palpite. Mas número 14, vai ler o versículo 2 e 4. Números capítulo 14, versículo 2 e 4 diz assim. Vamos no versículo 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera estivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair na espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. O que está acontecendo aqui? Tá uma bagunça, né? É revolta do povo, realmente. Então, eles estavam planejando um golpe de Estado. Tirar Moisés e Arão do poder e colocar o próprio rei ou líder deles que eles fizeram. E aí eles vão lá, eles estavam no Egito, né? Na prisão, não sei o quê, estavam sendo escravos. Mas aí eles estão passando por dificuldade agora no deserto. E essa dificuldade está tão grande que eles falam: quem dera nós tivéssemos morrido em Egito, na escravidão, ou então neste deserto. Eles começam a questionar o porquê que Deus trouxe eles de tão longe. E eu acredito que isso me ajudou porque o que você está sentindo hoje, o que eu já senti, não é novo. O povo de Deus também sentiu anos e anos e anos atrás. Será que não era melhor antes de ser um discípulo? Será que eu não tinha mais liberdade? Será que eu não podia fazer mais o que eu queria? Eles sentiam de tal forma que o voltar para a escravidão se parecia melhor do que se manter como um povo livre. A liberdade foi tão difícil para eles, a verdadeira liberdade foi tão difícil, eles falam: olha, eu prefiro voltar para o Egito, eu prefiro voltar a ser um escravo. Deus quer que você seja livre, mas você precisa aceitar essa liberdade. Entender que ou você vai ser controlado por Jesus ou por Satanás. São os dois senhores que temos aqui. Agora, o que Satanás quer fazer? Ele quer te vender um falso senso de liberdade. Ele quer fazer com que você olhe para toda essa escravidão que o mundo passa e pense: essa é a real liberdade. Porque ele está podendo seguir o que ele sente e o que ele quer fazer. É isso que ele vai tentar vender para você, o que você faça. Quando essa não é a realidade. Como a gente viu em João 8, versículo 30 ao 31. Nós éramos escravos. Eu não conseguia estar feliz sem antes poder realmente ir para uma festa. Minha felicidade era condicionada a coisas que aconteciam na minha vida. Eu era escravo de mim mesmo. Eu era escravo das minhas próprias vontades. Agora que eu tenho a liberdade, muitas vezes eu posso olhar para trás e pensar: nossa, será que não era mais fácil antes? Quando eu tinha tudo o que eu queria? E aí o seu Egito da sua vida, do seu coração, começa a parecer bem melhor do que ele realmente é. Em outras escrituras, eles começam a reclamar num ponto que eles falam: nossa, mas eles tinham cucambas, pepino e outras coisas lá no Egito. E os peixes, não tinha nada disso, eles eram escravos. Não tinha comida direito. Olha que até mesmo eles aumentaram o trabalho de tal forma. Eles estavam começando a reclamar que Moisés tem que sair e matar um dos guardas, estavam açoitando um dos judeus. Essa era a realidade deles. Agora Satanás ele vai tentar deformar essa sua mentalidade, a sua visão de onde você realmente estava. Para fazer você acreditar que antes era melhor. Antes de abrir mão de tudo. Antes de me tornar um discípulo. Agora, se você ainda não é um discípulo, mas quer viver como um discípulo, quer mudar a sua vida, isso é o que está te esperando. Uma vida realmente controlada. Eu não vou mentir para vocês falando que é uma vida fácil.
Né? Falando que vai ser tranquilo, né? Jesus Cristo é do seu lado, vai ser ótimo, você não vai ter nenhum problema, nenhuma tentação, nenhuma dificuldade. Isso é a maior mentira. Sabe aquele evangelho da prosperidade, né? Vai para a igreja, dá seu dinheiro e Deus vai te fazer rico. Aqui não é o lugar que a gente vai pregar isso. Nunca você vai ouvir falar isso. De nenhuma forma. A realidade é que se você escolher viver como discípulo, como cristão, muito provavelmente sua vida vai ficar ainda mais difícil. Vai passar por mais dificuldades. Vai ter vários pensamentos negativos. Vai se questionar várias vezes. Vai ter momentos que você vai falar, onde que eu tô? Onde eu me meti? Tem uma vez, eu lembro quando eu mudei para a África do Sul, eu acordei e eu pensei, eu tô na África do Sul. Eu tava tentando entender o que estava acontecendo com a minha vida ainda. Falei, como que eu vim parar aqui? Eu tinha vez que eu me lembrava, eu tava no Brasil, trabalhando como modelo, bem tranquilinho. Com a minha família, meus amigos, estava muito fácil. E aí um dia eu acordo, tô na África do Sul, com load shedding, sem eletricidade. Bom, as coisas mudaram um pouco. Sem mais tapioca, sem mais pão de queijo ou feijoada. Dificuldades. Mas essa é a realidade. Eu acredito que Jesus Cristo ele vai controlar a nossa vida. Você quer viver como discípulo? Quer viver como discípulo até o final? Aceite essa realidade. Para ser bem sincero, sabe que eu tava estudando isso através da semana para ver no meu próprio coração. Né? E eu cheguei na conclusão, bem simples. Sabe tudo que eu preciso? Crescer. Crescer. Grow up. Aceitar. Isso tudo é imaturidade. Eu entendi um conceito tão simples. Tenho 25 anos de idade, sou muito novo ainda, mas deveria entender algo simples quanto se eu quiser algo realmente, eu vou precisar sacrificar muitas coisas para poder obter. Agora eu quero a salvação, uma eternidade com Cristo, ao invés de ter o que eu mereço, que é o inferno. Como eu posso esperar que seja tão simples assim? Ele não vai pedir nada em retorno. E o que ele está pedindo é tão simples, tão barato. Ele não fez isso sem provar para a gente algo antes. Eu acredito que o livro de Marcos, basicamente, é um livro onde mostra a vida dos discípulos, o quanto eles sacrificaram para poder pregar a palavra de Deus. Mostra a mudança radical de um fujão covarde que não mantinha a sua própria palavra, para alguém que pregou a palavra de Deus dia após dia. E agora a gente pode realmente se inspirar por isso. Isso é algo que eu aprendi com o livro de Marcos, é que as coisas são bem mais simples do que elas parecem. Todos os outros livros eles têm várias coisas lá dentro e fazem aqueles olhar sobre, mas Marcos ele é direto ao ponto. Ele vai direto ao ponto. Eu acredito que isso me ajuda muito. E muitas vezes eu faço aquela tempestade no copo d'água. Aquilo a acreditar que estava sendo controlado e vez com um problema, não é uma tempestade no copo d'água. Estava fazendo um problema que não existia, criando ele. Né? Mas eu acredito que o livro de Marcos ensina a gente a poder seguir a palavra de Deus pelo caminho. Eu tenho um pequeno desafio para vocês. Bem simples. Veja a área onde você acredita sendo controlado. Procura no seu coração. Onde eu acredito que eu estou sendo controlado? Em que momento eu acredito que a Bíblia, a palavra de Deus, está me chamando a fazer algo que eu acho que é impossível? Ou então as pessoas na minha vida têm me chamado a arrependimento e eu não quero aceitar. Vê essas áreas. E toma uma decisão. Cresça. Cresça. Não importa quão velho ou quão novo você é. Cresça. Tomar a decisão de parar de ver com essa mentalidade de uma criança e fazendo birra no mercado porque a mãe não comprou uma bolacha, para se tornar um adulto que entende quando é o momento certo de fazer as coisas. E para Deus seja a glória. Amém.